Controles pessoal, tudo bem? Pedro aqui mais uma vez. Hoje eu trago para vocês uma espécie de continuação do vídeo anterior, né? Porque no vídeo anterior eu trouxe para vocês o laço de repetição while e no vídeo de hoje eu trago para vocês o laço de repetição do while, tá? Que é um comportamento bem semelhante, só que o que eles se diferem é que no while a gente tem a possibilidade de que não haja nenhuma execução daquele código que está dentro do bloco dele, né? Dentro das chaves do while. Agora, no do while, a gente tem pelo menos uma execução do bloco de código que está inserido dentro dele. Vou mostrar isso para vocês ali no Online CPP, o link está na descrição, juntamente com um link para o Linktree, onde vocês vão ter acesso ao GitHub, com o código que eu vou estar deixando aqui no vídeo para vocês, e também com as listas de exercícios e as soluções que eu vou deixar lá para vocês, tudo prontinho. No mais é isso, e bora para a tela do computador. Estamos aqui mais uma vez com o Online CPP aberto, né? O nosso compilador online, o link está aí na descrição para vocês acessarem, tá? E para exemplificar o funcionamento do while, eu vou seguir mais ou menos um exemplo parecido com aquilo que eu passei com o while na semana passada para vocês, né? E é o seguinte, a gente vai trabalhar com um exemplo onde a gente vai estar digitando números, né? Esses números vão ser somados. E a gente vai contar também quantos números são somados ao longo dessas operações. E a gente vai apresentar os resultados no final. E quando a gente digitar o número 0, né, aí ele vai parar a soma. Aí ele não vai somar mais nada e vai parar o ciclo, tá? Vai parar o laço de repetição. Então, bora começar isso aqui. A gente vai precisar de algumas variáveiszinhas, né? Então, vamos trabalhar aqui com inteiros, né, que a gente já está mais acostumado. Vou colocar um inteiro num aqui, né, que vai ser o número que eu vou inserindo a cada iteração do meu laço de repetição. Alg, que é para contar quantos algarismos eu estou inserindo nessa soma, né, quantos números estão sendo somados aí. E soma, que vai guardar o resultado dessa soma completona aí, né? Para início de conversa, né, a gente precisa definir aqui que o soma ele vai ser inicializado com 0, né, para que aí eu não tenha valores estranhos ali dentro da minha variável, né? Então preciso colocar ele como 0 para que eu vá somando os valores ali conforme eu for digitando, né? E o alg eu também vou inicializar como 0, né, para eu simbolizar ali, porque isso aqui também vai ser uma variável onde eu vou estar somando valores, né? Cada valor não nulo que eu colocar dentro ali do meu algoritmo, eu vou incrementando esse algo aqui para falar assim, ó, tem mais um número não nulo colocado nessa soma, né? E aqui a soma também é uma variável acumulativa, né? Um somatório. Só que aí é dos valores em si que a gente está colocando ali no nosso programa, certo? Então é o seguinte, vamos colocar uma mensagenzinha na tela, né? Printf com a nossa operação padrão de saída. E eu vou colocar o seguinte, digite o número a ser somado. O número a ser somado, né? Coloco os 3 pontos aqui, beleza, ponto e vírgula. Vou fazer minha operação de entrada com meu scanf. Lembrando do formato %i, que é o formato dos inteiros, porque eu vou estar lendo o número inteiro, né? Operador de endereço, para dizer que eu estou mandando lá para o endereço da minha variável, que no caso aqui é a variável num, né, onde eu vou estar guardando esse valor que eu vou estar digitando. E aqui eu vou estar começando o meu laço de repetição, né? Eu coloquei do, que no português é fazer, né? E while, né? Faça enquanto, né? Então, qual que é a minha condição, né? A minha condição é que eu vou somando números aqui indefinidamente até que eu coloque o número 0, né? Então, até que enquanto o meu num seja diferente de 0, né? Até o momento em que ele estiver sendo colocado lá um valor diferente de 0, eu vou estar executando essa soma, vou estar fazendo essa operaçãozinha aqui, tá? Esse aqui é o laço, tá, gente? Faça, abre chaves, fecha chaves, enquanto e dentro do parênteses a sua condição, beleza? Aqui dentro eu vou fazer as minhas operações, tá?
que a gente precisa fazer, né? A gente precisa ir somando esses números. Então, vou colocar aqui soma, recebe, soma mais num, né? Lembrando que num é o número que eu estou lendo aqui, certo? Em que eu estou pedindo para o meu usuário colocar ele aqui para que seja somado. E soma é a minha variável acumulativa que vai guardando os valores ali, né? E a gente tem também o nosso alg, né, que vai contar quantos algarismos, quantos objetos, números a gente está colocando dentro dessa soma, né? Então vou colocar aqui alg mais mais, né? Ou se não, se você preferir, alg mais igual a 1, vou incrementar ele em 1, tá? Ou se não, alg recebe alg mais 1. Eu vou deixar assim por enquanto, tá bom? Só um detalhezinho que aqui eu preciso colocar também ponto e vírgula no final, tá bom? Bom, a princípio está tudo certo, tá? Só que aqui nesse código tem um erro que, se você não está enxergando, fique tranquilo, porque é um erro muito comum de ser cometido, até mesmo por pessoas experientes dentro da programação, quando está no dia a dia, né? Então vou fazer aqui a minha operação. Digite o número a ser somado, 2, né? E aqui ele fica indefinidamente, o tempo todo, ele não encerra em momento nenhum, ele não me pede para colocar mais números. Ok que eu não coloquei nenhuma mensagem aqui, né? Mas mesmo se eu colocasse, vocês vão ver, por exemplo, pedindo aqui para colocar, né, o próximo número, vocês vão ver que isso aqui está dando um problema gigantesco. Né? Eu vou colocar aqui 9 agora, né, para ser somado. E aí ele está digitando, ó, digite o próximo número o resto da vida dele, né? O que está acontecendo de errado aqui? Vamos parar isso aqui, né? O que está acontecendo de errado aqui? Bom, a gente está pedindo aqui para ele colocar o próximo número, certo? Só que vamos lá para o começo do código. Aqui a gente pede para colocar lá o primeiro número ser somado e a gente faz a leitura dele, né? Beleza. A gente entra aqui no do while, né? E começa a fazer a soma, contar quantos algarismos a gente está colocando e pede aqui para o usuário colocar um novo número. Só que a gente não faz o scanf novamente, tá bom? Então, o que é o mais adequado a gente fazer? Né? A gente vai tirar esse scanf daqui, eu dei um Ctrl X, e esse scanf, essa leitura, essa operação de entrada, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando eu estiver entrando no meu laço de repetição. Porque aqui, quando ele vir para o printf novamente, né, ele vai voltar lá para cima, e aí ele vai fazer essa operaçãozinha aqui, onde ele vai esperar que a gente coloque o nosso número, né? Então aqui vai agir como a gente planeja, né, que o algoritmo se comporte, né? Então vamos fazer isso aqui novamente, né? Digite o número a ser somado, vou colocar 2, digite o próximo número, 8, digite o próximo número, 7, e assim por diante, né? Vou colocar aqui 0, né? E ele colocou ainda aqui, digite o próximo número. Isso aqui a gente pode consertar com um ifzinho tranquilamente. E encerrou o processo, certo? Porque aqui o meu num ele assumiu 0, né, quando eu coloquei 0 aqui na variável, e saiu do laço, beleza? Para ficar mais bonitinho, vamos fazer isso aqui, né? If num igual a 0, break. Que aí ele quebra o laço, né? E aí eu não digito essa parte aqui, se caso o meu número for 0, né? E aí vai ser encerrado esse trecho de código aqui do meu laço de repetição, beleza? Vamos colocar também aqui, né? Vamos mostrar no final das contas a variável de resultado, porque a gente quer ver a soma, né? Quer ver quanto que deu no final das contas. Então, printf resultado final da soma. Aí aqui eu vou colocar 1% i para representar o meu inteiro. E de quem que eu estou falando? Eu estou falando justamente da minha variável soma. Ponto e vírgula. Aqui ele deve imprimir essa mensagem. E aqui ele vai encerrar o programa no return 0, né? Vamos executar novamente para ver como é que está se comportando o nosso código. Digite o número a ser somado, né? 9. Digite o próximo número, 4. Digite o próximo número, 3. Digite o próximo número, vou colocar 0, já chega, né? Aqui a gente tem 9, 13, 16, né? Vamos ver se está coerente. Resultado final da soma, 16. É isso aí mesmo. Reparem, né, que como eu coloquei este carinha condicional aqui, né, fazendo esse break do while, caso meu num fosse dado como 0,
ele não imprimiu essa mensagenzinha aqui, né? Porque ele já estava encerrando ali, no caso, o meu do while, né? Porque essa condição aqui foi quebrada, né? Então, a partir do momento que essa condição é quebrada, eu saio do meu laço de repetição e passo para a próxima linha de código, que é essa linha do printf, onde eu imprimo o meu resultado, beleza? Vamos recapitular desde o começo, tá? Include stdio.h, nossa biblioteca padrão para fazer as nossas operações, né? Tranquilinho. Int main, eu estou abrindo o código da minha main, da minha função principal do meu programa. Vou declarar 3 números inteiros, um deles é o num, que vai ser o número novo que eu vou colocando o tempo todo, né? Alg, para fazer uma contagem de quantos algarismos eu estou colocando, inclusive a gente não imprimiu isso daqui, né? Mas vamos colocar isso aqui já. E a minha variável soma, né, que vai ser responsável por fazer a acumulação desses valores que eu estou colocando aqui no laço de repetição. Aqui eu uso a minha operação de saída padrão, printf, para colocar uma mensagem na tela, para que o meu usuário coloque um número, né, a ser somado. E aqui eu começo a fazer a soma a partir do while. Então faça enquanto o meu número, né, for diferente de 0, faça esses passos aqui. E o que esses passos me falam? Você vai ler o número e vai somar esses números, vai adicionar um no seu contador de quantos elementos você tem dentro dessa soma. E se esse número que for colocado ali para ser somado for igual a 0, você quebra o laço e sai dele. E aí depois você vem aqui para o printf no final, imprime o resultado final, o total de números que foram somados e encerra o programa, tá bom? Um ponto bem importante, gente, é o seguinte: diferentemente do while, o do while, tá, você tem pelo menos uma execução a ser feita, tá? Lembra lá no vídeo do while, né, que a gente faz essa parte de verificação de condição no começo, certo? Logo no começo do laço de repetição. Então isso aqui, primeiro eu testo as minhas condições para saber se eu vou executar as instruções que estão dentro do bloco, né? Aqui no do while, não, tá? Eu tenho pelo menos uma execução sendo feita, tá? Então faça e ele já vem para o bloco de código. E depois ele testa a condição para ver se eu vou ter continuidade nesse laço de repetição ou não. E aí ele quebra, né, saindo do laço de repetição, ou senão ele volta aqui para o começo e faz a leitura novamente, aqui no caso, né, do nosso inteiro, tá? Então, por exemplo, uma das fragilidades, né, que seria eu utilizar o do while, seria se, por exemplo, eu já colocasse o 0 logo de cara, né? Então digite o número a ser somado, 0. O resultado aqui é coerente, né? O resultado final da soma é 0, mas o total de números somados é 1, né? Porque eu estou colocando 0 aqui na minha variável. Só que a gente tem que contar os números que têm algarismos não nulos, né? No caso, diferente de 0, né? Números não nulos que são somados aqui. E neste caso, como eu estou colocando só o 0, eu não tenho nenhum número que seja não nulo, né? Não tenho nenhum número que seja diferente de 0. Portanto, isso aqui ele está incoerente, né? Deveria ser 0, tá? Como é que eu resolvo isso? Utilizando o outro laço de repetição, tá? No caso, while seria a alternativa ideal para caso tivesse uma situação como essa aqui. E aí vai do feeling de quem estiver programando, né? De pensar assim, opa, para resolver esse problema aqui eu vou utilizar o while, para resolver esse problema aqui eu vou utilizar do while, ou se não, nenhuma outra ocasião, eu vou utilizar o for. For, né, que é o tema do nosso próximo vídeo, né, que é o último laço de repetição da linguagem C. E eu vou estar mostrando para vocês. E ele vai ser bem útil para a gente começar a trabalhar com vetores, tá bom? Leitura de vetores, matrizes e manipulação dessas estruturas de dados aí, tá bom? No mais, gente, por hoje é só, tá? Como de costume, códigos lá no GitHub, mais uma vez. Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal se foi útil para você, se você ainda não for inscrito. Deixa nos comentários sugestões, críticas e eu vou estar acolhendo tudo que vocês deixarem para mim, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e tchau, tchau.